Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, somos aqui tua igreja, e como igreja nós nos alimentamos e nos fortalecemos do Senhor, do teu Espírito e da tua palavra. Portanto, te pedimos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós as tuas sementes de vida hoje. E cancelamos assim todo espírito de distração, de sonolência no meio do teu povo. São ovelhas do teu aprisco. Eu abençoo aqueles que por meio da mídia estão assistindo em casa, ouvindo em casa, baixaram essa mensagem pelo site da igreja. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, nos abençoa essa noite, mais uma vez. Amém, amém e amém. Estamos ministrando desde o início do ano a respeito de tristeza profunda, ansiedade, depressão, pânico, que são, hoje a Organização Mundial de Saúde diz que pelo menos 20% da população já foi atingida. Em algum momento da sua vida, 40% da população, 40% vai passar pelo menos em algum grau por um processo de depressão. Quando a gente estuda essa questão, você vê que depressão, ela tem causas orgânicas, existem causas emocionais e também existem causas espirituais. A Bíblia diz que um espírito imundo, por exemplo, atingia Saul e o atormentava. Então Davi tocava louvores e Saul então saía daquele estado de aprisionamento dentro da tristeza. Quando você sofre de uma doença, você ora, Deus te cura, ou então você ora e você não é curado, e você apela para quem? Para o médico. O apóstolo Paulo foi um homem que ele teve seu ministério marcado por uma visitação do poder de Deus, em que as pessoas eram curadas e milagres aconteciam. A Bíblia diz que milagres aconteciam pela mão dos apóstolos. Um determinado momento da vida dele, ele está preso, e ele diz, olha, deixei Trófimo doente em Mileto. Quer dizer, nem a oração de Paulo não resolveu naquela hora. E ele pede, traz para minha capa, traz os pergaminhos, a Bíblia, e traz também Lucas, o médico amado. Todo mundo precisa de médico. Todo mundo. Então jogue fora qualquer ideia de que, não, fui na igreja, pastor orou, querido. Mas quem vai dizer para você que você está curado é o médico. Ele funciona como sacerdote. Jesus curou o leproso, ele diz, vai, apresenta-te ao sacerdote, oferece a oferta que Moisés determinou. Então você tem que saber que quando a gente trabalha com depressão, com ansiedade e com pânico, você tem cura, mas você precisa passar e ter entendimento que todos nós, a gente não é só espírito, a gente tem um corpo também. Ou alguém aqui é só espírito. Tem um anjo aqui entre nós, porque anjo é espírito, querido. Tá bom? Uma das outras causas que você vai ver, nós falamos sobre serotonina, falamos sobre lítio, sobre dopamina, que são aqueles neurotransmissores. Outra causa que atinge a gente, e ela vai levar a gente para a depressão, isso tudo, gente, é um caminhar gradual. Você tem medo. Tem gente que tem medo de morrer, é pavor. Agora, tem gente que tem medo de viver. Eu não posso fazer nada. Nós falamos sobre a questão do estresse e como o abuso. Gente, vocês lembram o que a gente falou aqui? A provisão de Deus não vem na segunda-feira. Aquele povo que quer trabalhar. A provisão de Deus vem quando, gente? No sábado. É para isso que Deus nos deu o sábado. O sábado não é o dia de amanhã, hoje é sexta, amanhã é sábado. O sábado é o Shabá, é o descanso que você precisa ter com Deus. Existem momentos que até na oração você tem que tirar um Shabá. Você orou, a partir daqui, eu vou descansar porque é o Senhor que vai trabalhar. Amém aí, igreja? Queria falar um pouco mais sobre isso hoje. Quando a gente fala, semana que vem eu convidei o pastor Henrique para ministrar para a gente sobre ansiedade, sobre angústia, mas hoje eu queria falar sobre amargura.
Nós paramos na semana passada, semana retrasada, falamos um pouquinho sobre culpa. O que é culpa? Culpa é resquício daquilo que já foi perdoado, mas que eu ainda sou acusado. Culpa é quando eu faço alguma coisa na minha vida, eu me arrependo, e eu falo assim, puxa, mas por que eu fui fazer aquilo? Então eu me sinto culpado, porque eu fiz alguma coisa contra alguém, contra o meu filho, contra a minha mãe, contra o meu empregado, contra o meu chefe, ou contra mim mesmo. Isso é culpa. Amargura é o contrário. É quando você fez alguma coisa contra mim. Aí eu fui ferido, eu fui abusado, eu fui violentado, eu fui machucado, eu fui preterido, eu fui esquecido, eu fui rejeitado, e aí isso cria amargura. Amém? Queria falar um pouquinho sobre amargura, porque essa também é uma fonte, é uma causa, é uma porta de entrada para a depressão. E como é que a gente pode vencer isso? Então, já falamos sobre tudo isso aí, medo, estresse, a questão da preocupação, ocupar-se antes, o excesso da ocupação, as fadigas emocionais, eu quero trabalhar bem sobre isso, o futuro, perdas, doenças, responsabilidades extremas, isolamento, descontentamento pessoal, autopiedade, pensamento negativo, tudo isso aí é porta de entrada para a depressão, tudo isso aí. Existem outras portas, existem, essas aqui são as principais. Quando você vai atender alguém, quando você vai cuidar de alguém que está na sua casa, que sofre de depressão, pode ter certeza. De alguma maneira, isso aqui atingiu essa pessoa. E foi só uma porta que você precisa aprender a fechar. Depressão é uma tristeza que vem com as malas, abre as malas, entra na tua vida e fala, vou ficar. E você precisa aprender, em nome de Jesus, jogar isso para fora da sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos lá. Quando a gente fala de depressão, ela tem um ciclo. A depressão sempre começa com ameaça, normalmente irreal. Normalmente, uma ameaça mentirosa. Começa com medo. Então, você é ameaçado, o organismo lança uma substância chamada adrenalina no teu coração. Ó, Pastor, mas eu não quero isso. Quantos já acordaram sobressaltados à noite com o coração batendo? Se você tiver um sonho em que você está sendo perseguido, o teu coração, ele fica agitado, motivando você a correr, ainda que você esteja dormindo. Não é assim, gente? A ameaça, a constância da ameaça, ela dispara gatilhos de adrenalina. Essa adrenalina faz uma alteração química que exige uma velocidade psicomotora. Então a adrenalina joga o sangue para onde? Para os membros, para você se defender. Olha o jab. Um jab de direita, né? É assim um gancho. Ou então para você correr e fugir. Para você reagir. É para isso que serve. Se você não reage, o que acontece? A perna fica bamba. Ai, pastor, tomei um susto e a minha perna bambeou. Porque foi sangue demais para a perna e não deu tempo desse sangue subir de volta. É por isso que a pessoa diz, pastor, fiquei com medo, ficou com medo, então era para você chutar o balde ou era para você correr, tá bom? Ou você reagir ou agir. Isso exige uma ação imediata, a constância da ameaça, ou seja, eu tenho medo, 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 fica disparando adrenalina, 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 adrenalina. Isso cria uma disfunção. Essa disfunção leva você ao quê? A ansiedade, a depressão e ao pânico. Então, clinicamente falando, é isso aqui. Esse é o ciclo da depressão. É orgânica no corpo da gente. Pastor, todo mundo passa por isso? Passa. Mas se você aprende a vencer o medo, se você aprende a vencer a ansiedade, como nós falamos há 2 semanas atrás, se você aprende a descansar no Senhor, se você aprende a jogar fora todo esse lixo emocional que você vai acumulando a sua vida inteira, a depressão não te pega. Amém até aqui? Vamos lá, gente. Tá? Então, causas da depressão. Segue intenso período de estresse e hiperatividade. Gente que não para, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Eu tenho que estar lá. Gente, férias é um presente de Deus? Sim ou não? Tem que tirar férias? Tem que tirar férias. Você precisa descansar. Depressão segue profundo desapontamento, desilusão. Jonas, eu quero falar sobre esse sujeito hoje, que é um homem que vai se tornar amargo.
porque ele queria que a vingança de Deus viesse sobre a Síria, viesse sobre Nínive. Ele não queria que Deus perdoasse aquele que feriu ele. Então, no coração de Jonas, ele vai ficar descontente, por quê? Porque ele não quer perdoar. Ele vai pedir a morte. Jonas e a depressão sempre pede a morte. A depressão, ela conta uma mentira na tua cabeça. Ela é uma porta de entrada. E eu queria que você pegasse isso aqui agora. A morte nunca foi a solução. Deus nunca quis que o homem morresse. Ele falou, não faça, porque se você fizer, você vai morrer. Jesus, ele não veio para você morrer. Ele veio para te dar vida e vida e abundância. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Se você ouvir qualquer voz no sentido de que é melhor você desistir, é melhor você morrer, é melhor você acabar com a tua vida, isso não vem de Deus. A palavra de Deus vem com um incentivo para você viver até o fim. Nós falamos aqui sobre aquele filme do Brad Pitt, aquele cara feio. Tu está rindo por quê? E ele é a morte no filme, encontro marcado. Então ele chega e é um filme que romantiza a morte. Querido, morte é o último inimigo a ser vencido. Bota isso no teu coração, morte é um inimigo. Então Deus não quer que você morra, Ele quer que você tenha vida. Ah, o fulano não prestava e morreu, bem feito. Não é isso não. Deus não se alegra com a morte do que morre. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta e viva. Então eu quero que você veja aqui, você guarde essa palavra no teu coração. Se você ouvir uma voz que manda você desistir, morrer, pode saber que Satanás está nesse negócio. Ele está usando a porta da depressão, ele está usando a porta do cansaço, da ansiedade, do pânico para falar para você, morra, porque ele é assassino, ele é homicida desde o princípio. Então eu quero que você use a autoridade que você tem aprendido aqui para mandar ele embora. Quando você escutar uma voz, eu pensei, foi você que pensou, não, querido. Foi Satanás que botou esse pensamento na sua cabeça. Pode falar para ele assim, queime em nome de Jesus, para ver como é que ele não se manda. O pensamento vai embora. Se estiver sendo tentado, querido. Se você estiver com pensamento, pastor, estou com uma minhoca na cabeça. Está com minhoca não. É Satanás falando. Satanás falou com Jesus no deserto. Você acha que ele não vai falar contigo? Você acha que ele não vai falar contigo? Tentou Jesus de Nazaré. Você acha que ele não vai te tentar? Lança-te daqui abaixo. Você acha que ele não vai te tentar? Querido, manda ele correr, dá uma voz de comando para ele, em nome de Jesus. Cala a tua boca e sai daqui. Você tem que aprender a usar a autoridade. A igreja diz amém, pelo amor de Deus. Amém, amém. Vamos lá. E depressão coincide com exaustão física e emocional. Nós vamos tratar isso na outra semana. Vamos lá, gente. Vitória sobre a amargura. Olha como é que a depressão, a tristeza, a perda, rouba a identidade da pessoa. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara. Mara quer dizer o quê? Amargura. Pois o Todo-Poderoso tirou minha vida, tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. É uma mulher depressiva. Ruth capítulo 1, 19 e 21. Por quê? Perda. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu o futuro, perdeu a descendência, perdeu a herança. Circunstâncias da vida vão atingir a gente. Não acredite num evangelho que diga assim, nem o mal vai te tocar. Tem jeito, você vai ter dor de dente uma hora se você não escovar o dente, querido. Se você não usar fio dental, você vai ter um negócio aí, não tem jeito, você vai ter que passar. A gente, nosso corpo sofre, sente dor. Se a mulher, você ficou grávida, querido, dor de parto. Todo mundo passa por isso. O que a mulher tem de dor de parto, o homem tem de dor de dente. Você precisa entender que nós não recebemos uma roupa hermeticamente fechada quando a gente aceita Jesus. Você olha para a vida de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O sujeito perdeu tudo. Tudo. E ele é um camarada que no final ele sabe, ainda que Deus me mate, nele confiarei.
Ele é um homem que coloca toda a sua confiança no Senhor. Mas ele ficou depressivo. Leia o livro de Jó para você ver se ele não ficou triste. Leia o livro de Lamentações. Lamentações é um país triste. É um país depressivo. Aquele homem que chamam de profeta, chorão, Jeremias, gente, vai olhar para a vida do cara. O ministério dele, eu sempre falo isso, ninguém se converteu, ele pregava e ninguém se convertia. Ele não conseguiu casar. Ele viveu sozinho a vida inteira. Ele é rejeitado, jogado num poço de lama, fica com lama até o pescoço. Ele é um homem que ele está triste, por quê? Porque ele só perde. Esse é Jeremias. Mas Deus era com ele. Então, quero que você entenda que quando a depressão vem, a ideia que nós temos é que nós perdemos, de alguma maneira, a identidade que Deus me deu. Eu sempre gostei muito de ler. E quando eu era jovem, adolescente, estante da casa do meu pai, tinha um monte de literatura, de romances. Aí eu li Moby Dick, e eu li Os Três Mosqueteiros, e eu li também um livro de um camarada também, Alexandre Dumas, que escreveu O Conde de Monte Cristo. É a história, o camarada ele é um marinheiro, é um capitão de um barco, que serve a coroa francesa da época de Napoleão. Então ele é um homem bom, e a sua bondade o leva a ficar preso na ilha de Elba. Gente, ele sofre muito. E apesar dele ser uma pessoa boa, Edmond Dantès, apesar de ele ser uma pessoa boa, ele cria no coração dele, depois de ele sofrer tanto, ele perde o amor da vida dele, Mercedes. 3 inimigos, um juiz, Villefort, 3 inimigos se levantam contra ele, e aí ele constrói dentro da prisão. O filme, quando você vê o filme, você vê que o filme tem uma ideia macro. Enquanto ele guarda a amargura, ele fica preso. Então aquela prisão que ele vive anos ali, com aquele frade da abadia, enquanto ele ficou amargurado, ele ficou preso. Ele só vai se libertar no final do filme, todo mundo já viu, posso contar, quando ele perdoa o algoz dele. A amargura tem o poder de aprisionar a gente na tristeza. Não adianta você chegar para o pastor e falar: pastor, a minha mãe, o meu pai, o meu tio, o meu professor, o meu pastor, o padre, a autoridade fez isso contra mim. Só tem um jeito: você ir lá e perdoar ele. Só tem esse jeito. Você só é liberto da amargura com a confissão e com a libertação. Você libera a pessoa. Eu conto um exemplo. Eu e Fabíola, logo que chegamos em Curitiba, nós abrimos uma loja, 2 lojas em shoppings aqui da região. Resolvemos fechar um dia, vendemos tudo. E uma pessoa, o qual nós confiamos na época, comprou tudo aquilo e devia para a gente uma quantia assim exorbitante. E essa pessoa nunca nos pagou. Mas eu tinha esperança de receber. E aqueles cheques resolveriam o problema, porque a partir do momento que ele não honrou os compromissos que ele tinha comigo, eu fiquei apertado para honrar os meus compromissos. Então eu parei de confiar no Senhor. E aí o dinheiro se virou mamão para mim, porque eu comecei a confiar nos cheques. Quando eu estou lendo Mateus capítulo 6, que você fala sobre dívida, fala muito sobre dívida, Mateus 6. Inclusive a oração do Pai Nosso que está ali fala assim: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos. Quando eu liberei aquela pessoa da dívida, eu mandei ele vem pegar teu cheque. Aí a minha vida andou. Porque é o princípio. O que o princípio desse mundo faz? Está me devendo? Vai pagar. Até que pague o último centavo, você vai me pagar. Você não quer o quê? Abrir mão. Você tem uma promessa para a tua vida. Ah, prometeu? Prometeu? Então agora você vai ter que cumprir. O reino de Deus manda você fazer o contrário. Libera. Libera. Gente, é tão difícil fazer isso. Sabia que é difícil? Ah, pastor fala, parece que é fácil. Não é fácil não, querido. Não é fácil não. Mas quando você libera,
Deus te honra de uma forma, porque você cumpre o princípio da palavra. E Deus zela pela sua palavra para cumprir ela. Amém? Então, a amargura, gente, tira a identidade de Noemi, me chame agora de amarga, me chame de Mara. Aí o que acontece? Esse é capítulo 1, o que acontece no capítulo 4, gente? Tatá? Me ajuda aí, Tatá. Isso. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Já vai mudar o nome dela. Noemi pôs o menino do colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome, disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ela vem a ser bisavó de Davi. Uma mulher que aprendeu a lidar com a amargura. Quando você vive em amargura, querido, querida, você fica cego para aquilo que Deus tem que fazer de bom na sua vida. E você deseja morrer. Quando você vive em amargura, você vive num mundinho pequeno, em que você imagina que de alguma maneira você nunca vai sair. A amargura, tem gente que gosta desse negócio de amargo. Não tem isso? Eu já falei isso aqui. Chocolate, o chocolate não é para adoçar a boca, chocolate amargo. Para que isso? Alguém pode me explicar para que o chocolate amargo? Gente, eu fico imaginando aqueles ovos. Você sabe que Páscoa não tem nada a ver com ovo. A gente não já começou sobre isso. É um ovo de chocolate daqueles. Para que o chocolate tem que ser amargo? Não, eu gosto de chá. Amargo. O gaúcho, então, quanto mais amargo, tchê, bagual. Quanto mais amargo, mais bagual. Gente, Coca-Cola doce é tão bom, não posso fazer propaganda aqui. Mas, querido, tem suco. Não, aquela marca. Café, não, sem açúcar. Para quê? De amargo já basta a vida, não é assim que a gente fala? Para que bota um adoçante, pelo menos um adoçante? Mas tem gente que gosta da amargura, tem gente que gosta de ser triste, pastor. A minha vida é uma tristeza. Você compara duas pessoas. Você vai conversar com as duas pessoas. O que acontece na vida de um, acontece na vida do outro. Você chega e compara: meu filho está em recuperação esse ano. É mesmo, o meu ficou reprovado ano passado. Não, esse ano eu tive uma enfermidade, peguei dengue. No ano retrasado eu peguei H1N1. É igual, gente, é igual. Minha mulher está com catapora e a minha sogra pegou, foi sarampo e não morreu. Você ria, né? Olha a maldade no coração. Sogra, gente boa. Então você compara a vida das pessoas. Acontece a mesma coisa, eu fiquei desempregado, eu também. Eu passei por um processo então eu também. Só que uma pessoa escolhe ser amarga e a outra pessoa escolhe ser feliz. Tem gente que já acorda de manhã cedo irritado. Isso é vício. Quem abriu os meus olhos para isso foi minha mulher. Eu andava de carro, levava as crianças cedo para o colégio e às vezes vinha ouvindo um jornal que tinha aí. E o camarada no jornal era muito mal-humorado. Aquilo, gente, a amargura contamina a gente. Contamina. E fica, já viu quando o chefe é estressado? Todo mundo fica estressado. É o diabo veste Prada. Todo mundo chegou, o chefe. O pai é um nervosinho, já vai chegar brigando, discutindo, chutando balde, querendo todo mundo para o quarto. Vai dormir agora que o papai chegou. É desse jeito. É desse jeito. A amargura, ela se torna um vício. Vamos lá. Vamos caminhar. Jonas capítulo 4, verso 1 a 3. Mas Jonas ficou profundamente descontente e com isso enfureceu-se. Foi tomado pelo ódio, pela fúria. Ele orou ao Senhor. Olha a oração do homem que está depressivo, descontente, com raiva. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Esse camarada tal não está depressivo.
Ele está triste, por quê? Porque a bênção de Deus só pode ser para mim. A bênção de Deus só pode ser na minha igreja, Batista Alameda. Não, na sua igreja não. Na sua não quero. A bênção de Deus só pode atingir a minha casa. E o resto que se lasque. A bênção do Senhor, o perdão do Senhor para mim, para você o inferno. A misericórdia de Deus para mim, para você o juízo. Esse homem é um homem amargo. Esse é um homem que olha para a sua vida como alguém que é muito perfeito. Esse homem é um homem que tem no coração um sentimento muito próprio de gente que acha que o mundo dele só cabe ele. Jonas fica descontente. O descontentamento leva a gerar uma amargura no coração dele, que ele fica furioso com Deus. Ele enfureceu-se contra quem, gente? Contra um Deus que ama. Pastor Sebastião pregando aqui há alguns anos ou meses atrás, falando sobre o processo contra os mensaleiros. E todo mundo na rua, acho que foi ano passado, bota os caras na cadeia. Eu não vou discutir justiça aqui com vocês. Eu estou falando de misericórdia. Ele falou assim, é fácil você apontar o dedo, porque não é o teu filho que está sendo julgado. Imagina se fosse tua filha que tivesse tropeçado. Imagina se fosse o teu filho ali. Você ia querer juízo ou misericórdia? Mas o amargo, ele não quer misericórdia só para ele. E para os outros? Não, os outros que sofrem. Olha como é que o ódio toma conta da vida da família. Vamos lá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mais ou menos o seguinte, não deixe o dia acabar. O dia de Israel acabava às 6 da tarde. Resolva tudo enquanto está dia. Não deis lugar ao diabo. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, de 26 a 32. Então, a amargura te leva a um lugar de trevas. A amargura te leva a um lugar de ódio. Por que você acha que aquela prostituta derrama sobre Jesus um bálsamo de perfume, nardo, caríssimo, de um ano de trabalho? Pegou todo o valor do imposto de renda dela, comprou um perfume e jogou na cabeça de Jesus. Por quê? Por que ela fez esse escândalo? Porque quem muito é perdoado, muito ama. Se você teve uma vida torta e foi perdoado, querido, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Não tem nada que você faça que vai me escandalizar, porque eu fui perdoado. E se eu sou perdoado, eu perdoo. Quem é que não perdoa? Quem nunca foi perdoado. É aquele que se sente amargurado ou culpado. É aquele que diz assim, não, eu não perdoo porque ele tem que pagar por isso. Jonas deu lugar ao diabo. E você vai ver se você anda dando lugar ao diabo aqui ou não. Pode passar. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, segundo os Coríntios 2, 10 a 11. Satanás tem uma intenção com isso. É pegar a tua amargura e transformar ela em ódio. É pegar a tua dor. Queridos, alguém passou aqui por essa vida sem ser traído em qualquer nível. Algum de nós aqui passou por essa história sem sofrer, de alguma maneira, ser vítima de alguma história injusta? Nós, em todos os tempos, vivemos vidas em que somos atingidos pela injustiça. Querido, isso só tem um jeito. Ou você vai morrer de raiva, ou você vai ter que perdoar. E o perdão, querido, ele é algo que me fascina. Eu sempre que conto essa história dos cheques que nós perdoamos, eu tento lembrar o nome do cara que me devia. Só que eu já perdoei. Eu não tive uma amnésia, não.
Eu não consigo lembrar. E eu conto assim para você, você fala, não, o pastor deve estar montado no dinheiro. Não estou não, querido. Eu estou dizendo para você que eu fui liberto disso. O perdão é um negócio libertador. E não é algo assim que Deus falou assim, faz que é impossível. Se fosse impossível, Deus não ia pedir para você fazer. Aliás, não é nem pedido, é mandamento. Perdoai-vos uns aos outros. Perdoai-vos. Porque Satanás, ele tem intenção de pegar essa amargura, transformar num veneno. E esse ódio acabar com a tua vida, ou acabar com a vida de quem você odeia. Vamos lá? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ele estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Preste atenção nisso, na prisão. Eu lhe garanto que você não sai de lá enquanto não pagar o último centavo. Mateus 5, de 23 a 26. Esse contexto que Jesus está falando é um contexto de adoração. O altar, gente, é um lugar sagrado. Quando você adora a Deus, quando você vem trazer teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, o teu voto, os teus bens, você está entrando no altar de Deus. Ah, Deus aceita toda oferta. Não aceita. Não aceita. Deus não aceitou a oferta de Ananias e Safira. Aceitou, gente? Não aceitou. Eles morrem no altar. Deus não aceitou o incenso aceso por Coré, Datã e Abirão. Aceitou, gente? Aceitou? Não, eles morrem diante do altar. Os filhos de Arão, eles morrem aonde, gente? Eles morrem aonde? Eles vão oferecer o quê? Fogo estranho. Morrem no altar. O altar, gente, é um lugar de adoração, da presença de Deus. Isso não é brincadeira. Então, o que a Bíblia diz? Quando você te lembrar, você vai trazer uma oferta, e você te lembra que alguém tem alguma coisa contra você, primeiro você se conserta com ele. Porque senão você vai ficar numa prisão da amargura. Senão você vai ficar aprisionado num lugar que você não consegue sair. Gente, tem filho que briga com o pai quando é pequeno. Você sabe que adolescente, como é que é? O camarada é adolescente, ele acha que sabe de tudo. Ele está experimentando sentimentos, emoções, que ele acha que o pai não passou, que a mãe não passou. E eles vêm com a cabeça fervendo, e o pai vem com a cabeça quente, e a mãe, e eles brigam ali e depois não se falam. Eu tive aula com um pastor, nunca mais vou esquecer, do projeto Billy Graham. Ele nos ensinou, então ele veio para a cidade de Guaratinguetá. Eu me lembro que eu sentei na primeira fila, eu chegava cedo para aprender. Ele passou um sábado treinando a gente do evangelismo, que é uma área que eu sempre gostei. E depois daquele manancial, ele deu o testemunho dele. Ele falou, gente, eu tenho um filho, e quando ele era jovem, a moda era o quê? Cabelo grande. E ele se vestiu com aquele cabelo grande. Não tinha esse negócio de tatuar naquele tempo. Mas ele começou a se vestir com uma roupa muito diferente. Aquele negócio do adolescente querer aparecer para dizer, ó, estou vivo, estou aqui. E ele foi contra o filho. Um dia ele falou o seguinte para o filho: se você aparecer com essa roupa aqui, tu nunca mais entra aqui em casa. Aquele garoto, ele conta, pegou as coisas dele, sumiu e nunca mais voltou. Aquele menino tem saudade do pai. Aquele pai chora todo dia. Ele fala, eu ganho o mundo inteiro, mas eu perdi o meu filho. E todo dia eu choro, porque eu quero meu filho perto de casa. Eu sou pai. E não há nada mais importante para a gente, para mim. Logicamente que eu tenho aliança com a minha mulher, que é mais importante, mais do que os meus filhos. Eu dou um braço pelo meu filho. Eu dou um pedaço do meu corpo, eu dou minha vida por causa do meu filho. Só que a amargura, ela separa as casas. Gente, quando tudo dá errado na vida da gente, para que a gente corre, gente? Se você não corre para a tua mulher, que é teu laço, né, mais forte, depois você busca quem? Teu pai e tua mãe. E dentro de casa a amargura toma conta de um jeito, como tomou de Caim e Abel, irmãos, que iam à igreja junto, frequentaram a escola bíblica junto,
iam adorar, foram entregar a oferta no altar junto. E se matam. Amargura é um veneno, gente, que pode levar além da depressão a um lugar de ódio que não tem volta. Então aproveita hoje para pedir perdão. Joga o teu orgulho fora. Joga o teu orgulho fora. Eu vou citar mais uma vez o pastor Sebastião aqui. Uma vez ele sentou comigo no gabinete e falou assim: Lobo, a Bíblia não erra. Humilhe-se. Só lembra disso. A Bíblia nunca erra. Se humilhe. Ah, não, pastor. Sou pai, não vou me humilhar, não. Humilhe-se. Humilhe-se. A Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Recebeu a palavra? Recebeu no seu coração? Então vamos lá. Vamos continuar. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois veja que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, aqui Simão é preso pela amargura. Você está vendo como é que a amargura aprisiona a gente? Continua. Continua? Tá? Isso. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu Senhor entregou os atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 32 e 35. É o texto do credor incompassivo. Quantos aqui querem ser perdoados? Ou alguém quer ir para o inferno? Eu quero perdão. Só que existe um mandamento do Senhor aqui, para você estender aos outros o mesmo perdão. Só que o orgulho do coração do homem, acho interessante isso. Ele se posiciona de um jeito que ele fala assim: não, meu pecado é um pecado de primeira categoria. Agora o pecado do irmão é um pecado cabeludo, né? Pecado de quinta categoria, então não vou perdoar. Querido, olha para mim aqui. Está escrito: maldito é aquele que é condenado naquilo que aprova. Se você aprova que deve haver juízo de Deus sobre a vida de quem é pecador, querido, lembre-se que você é pecador. E com o juízo com que você medir, você vai ser medido. Com a medida com que você mede, você vai ser pesado, queridão. Perdoar é sair de um lugar onde você pode ser levado a um momento de tristeza e depressão. Gente que está presa a uma cama porque não perdoa. Gente que está presa a uma cama porque não se perdoa. É muito orgulho. Ele diz assim: Jesus morreu para salvar o pecado de todo mundo. O meu não. O meu não, porque meu pecado é especial. Tem uns cabelos diferentes, uns chifres diferentes. Tem um rabo diferente, querido. Jesus morreu por todos os pecados. Todos os pecados. Dá um amém aí. Amém. Vamos lá. Pode passar, querida. Aliás, volta, querida, volta. Vou ler só o de cima ali. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Hebreus 12, 15. Muito se fala sobre raiz de amargura, que cresce e vira melancia, não é isso? Aquele negócio grande. Agora, eu queria falar com vocês sobre solidariedade aqui. Eu estou amargurado com você, porque eu pequei contra você ou você pecou contra mim. Bom, você não é culpa, é amargura. Você pecou contra mim. Aí eu fico amargurado contra você. Aí eu vou e enveneno quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não fiz nada contra esses 6. Você que pecou contra mim, não fez nada contra esses 6 aqui. Mas eu enveneno eles. Eu contamino eles. E no final das contas, todo mundo fica contra você. É assim que a amargura trata a gente. E você consegue ver assim, em 10, 15 minutos de conversa, você vê que uma pessoa está amargurada. É interessante. Você vai conversando, daqui a pouco, sem querer, ela começa a falar mal de alguém que você fala: opa, está aqui.
participei de um processo de libertação, que na verdade foi dirigido pelo pastor, em que nós atendemos uma pessoa que havia um quadro claro, de perversão, e a gente imaginava que ia ter uma manifestação demoníaca, onde? Naquele quadro, dentro daquela área. E aí, ela renunciando aos pecados, renunciando às heranças, renunciando ao seu descaminho, ela falava amém, 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 o pastor conduzindo ela no perdão. O pastor falou assim: eu renuncio à depressão. Eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto aquilo. Quando ele falou depressão, aquela pessoa daquele processo só fez assim. O pastor falou, está aqui. Depressão, um espírito, gente. A gente trata um pouco mais sobre isso na outra semana, quando falar de Saul. O espírito de depressão, um espírito imundo, chama depressão. De chorar, começou a chorar como uma criança em depressão. E a pessoa foi liberta ali, no poder do nome de Jesus. Isso aprisiona a pessoa, isso contamina a pessoa. E você sabe que uma pessoa amargurada, ninguém quer ficar perto dela. Quer ficar? Você gosta de gente amargurada perto de você, gente? Gente que murmura, gente que só reclama. Você gosta? Você fala, Senhor, está amarrado esse circunciso filisteu que vem aqui contra os exércitos de Deus de Israel. Pode passar. Pode passar, querido. Pode passar. Não, volta. Vou te dar aqui algumas razões para a pessoa não perdoar. Por que nós não perdoamos? Primeira razão porque eu e você não perdoamos é a covardia. Eu quero que você me deva. Aí, quando eu pecar contra você, você fala assim, não, mas lembra na semana passada? Lembra no ano passado? Lembra aquela vez quando a gente namorava? Lembra quando você era assim? Covardia. É por isso que a gente não perdoa. Número 2, por que a gente não perdoa? Vaidade. Porque eu sou superior. Eu não cometo o pecado como esse aí. A superioridade imagina que ele tem como justiça o dever de não perdoar. Vaidade. Eu sou melhor. Eu sou mais santo. 3, masoquismo. Por que a pessoa não perdoa? Porque gosta de sofrer. Sem brincadeira. Ela gosta de reviver, de ressentir. Ela gosta de lembrar que foi traído, que foi machucado. Ela gosta agora. A faca entrou dentro do estômago dela, está doendo. E ela está, ai meu Deus do céu, como é bom sofrer. Masoquista. Masoquista. Número 4, prepotência. O prepotente, na cabeça dele, ele acha que a pessoa que pecou pode pagar contra ele. Então, ele vai pagar o que ele deve, querido. Não dá para pagar. Porque aquilo que eu faço contra você, que dá para pagar, eu tiro o cheque e pago. Eu passo o meu cartão e pago. Eu gosto de dar o exemplo do carro. Você dá uma ré no estacionamento, gente, e bate na porta do meu carro. Ô pastor, perdão aí uma ofa, queridão. Pode pagar. Que história é essa de perdão aí? Foi mal aí? Foi mal aí, queridão. 300 cruzeiros aqui. Você vai lá, vai na oficina, divide em parcela em 6 vezes sem juros e paga. Agora, querido, se você dá uma ré e passa em cima do meu pé e quebra meu dedo, não tem jeito. Eu tenho que te perdoar. Você vai me dar um dedo novo por acaso? Eu já tenho o pé torto para jogar bola. Pode consertar até, pode ser um favor. Só tem um jeito, ou eu te perdoo, ou então eu morro de raiva. Número 5, egocêntrico. O egocêntrico é aquele que o mundo gira em torno dele. O egocêntrico é um perfeitão. O egocêntrico é um sujeito em que ele sempre acerta. A mulher não sabe nada, é burra, desculpa a expressão, estúpida. Essa mulher é uma mula. Ele sempre, não, os pecados dele não existem. Só que existe é o filho. Coitado do filho desse camarada. Coitado. Vai crescer apertadinho, com medo. Esse sujeito é um egocêntrico. O mesquinho.
que a pessoa não perdoa? Briga com um, aí menos um na mesa da pizza semana que vem. Aí briga com o outro. É menos um no aniversário. Nossa, amor. Ano passado vieram 20 na festinha do Juninho. Esse ano só vieram 3. E aí o mundo do mesquinho, ele fica pequeno demais. Só cabe ele dentro dele. Ele não perdoa ninguém. Aí, lembra aquela vez que nós fomos naquele shopping? O shopping agora está proibido. Porque eu me lembro daquele restaurante. Aquela pessoa usava aquele perfume, aquela música. Não posso ouvir aquela música. Desliga essa música. Desliga agora. O amargo é assim. O mundo dele vai ficando desse tamaninho. Só cabe ele ali dentro, mesquinho. E por último, por vingança. Eu não perdoo porque eu quero que você pague. E eu vou me vingar de você. Então há um desejo de fazer justiça com as próprias mãos. E aí é que está o grande engano. Porque o Senhor é aquele que vinga. Gente, Jesus fala um negócio interessante na cruz. Você acha que eu não poderia orar? E Deus não mandaria 12 legiões de anjos aqui? Se Deus podia... Um anjo destruiu o exército de Senaqueribe, em 2º livro de Reis, capítulo 19. Um anjo foi lá e 185 mil soldados foram para a fita, como diz o irmão do Rio de Janeiro, né? Passaram o cerol, o anjo passou o cerol em todo mundo. Imagina se Jesus chama 12 legiões de anjos. Não sobrava planeta Terra. Mas Jesus fala um negócio interessante. Ele fala: Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. As pessoas que te ofendem, às vezes não sabem que estão te ofendendo. Tem gente que te ofende e que não sabe que te ofendeu. Logo que eu cheguei na Alameda aqui, no primeiro retiro de carnaval, e eu sou um cara assim, eu não sou distraído. Não sou. Eu sou muito concentrado em alguma coisa. E o resto eu me distraio. Você está entendendo? Eu estou concentrado numa coisa. Eu estou ali. As crianças podem falar assim: pai, me dá 1 milhão, de brincam comigo. Eu estou, tá. Pai, posso fazer aquilo? Pode, porque eu estou concentrado ali. Estou lendo um livro, estou preparando um sermão, estou vendo um filme. Então eu não sou distraído, eu sou concentrado. E às vezes eu passo por você e não te vejo. Mas não é que eu sou mal educado, não é que eu sou, pastor, lá passou, nem cumprimentou a gente. Não, é o jeito dele. E aí eu lembro, não esqueço disso no retiro. A irmãzinha, sabe aquela irmãzinha que sempre está te cobrando, você está sempre devendo alguma coisa para ela? Pastor, o que o senhor acha das pessoas que passam pela gente, não cumprimentam a gente? Falei: irmã, essas pessoas são ótimas pessoas, só estão assim distraídas. Tem gente que fere a gente, que não, a gente não... Você sabia que você me feriu? Não sabia. Me perdoa. Você falou no Facebook alguma coisa, eu falei: o quê? Não, me perdoa, eu vou até tirar o comentário, me perdoa. E se você não falar com ela, você nunca vai se consertar com ela. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 18 o quê? Se alguém pecou contra ti, vai entre ti e ele só. Não é para você botar a boca no... Você sabia o que foi com o pastor, que a irmã, que irmão... Não, querido, vai entre você. Você sabia que você me fez? Você me fez isso. Minha irmã, me perdoa. Meu irmão, me perdoa. É assim que você resolve a amargura. Desculpa, vamos caminhar de novo junto? Vamos. Tá bem? Continua, querido. Razões para não perdoar. O que perdoarão? Estão terminando já. O que perdoar não é? Dizer que a ferida não dói mais. Perdão não é anestesia. Dói. Continua doendo. Perdoar não é por merecimento. Ele errou pra caramba, agora ele errou, acertou demais. Vou perdoar. Não tem a ver com merecimento. Aí não é perdão, é pagamento. Se esquecer do que a pessoa fez, amnésia. Bateu a cabeça. O que aconteceu? Não sei. É o ultimato Born, identidade Born. Quem é você? Não sei. Não sei quem você é. Não é. Perdoar não é esquecer. Não é fazer vista grossa e dar permissão para pecar. Agora eu vou tolerar o pecado. Não, afinal de contas, ele é assim mesmo. A família, sei lá, dos Pereira, dos Silveira, dos Jaqueira, é assim mesmo. Todo mundo é violento, todo mundo é estúpido de palavras. Perdoar não é tolerar pecado. Perdoar não é algo que não custa nada. Custa
aí é exorbitantemente caro o perdão. Para eu que sou perdoado, não custa nada, mas para quem perdoa, custa tudo. Custa a honra, custa a integridade, custa a paz de espírito. É isso que custa. Perdoar não é não se vingar, não é questão de capacidade. Eu não tenho capacidade. É mandamento, é decisão. Perdão não é sentimento, é verbo. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos, nós perdoamos, eles perdoam. Você conjuga no subjuntivo, no presente, no imperativo, você conjuga, em tudo que é lugar você conjuga o verbo. Perdão é uma ação, ação. É que nem amar. Ah, não amo mais. Mentira. Amor é decisão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então amar é dar o melhor. E não é sentimento, já falei. Pode passar? Pode passar e depois você vai ver isso aí. Isso. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É isso que eu queria falar para encerrar. Quando você vive em amargura, você fica cego. Você não consegue mais enxergar o que está fazendo. Por que você fez isso? Eu não vou esquecer, um dia eu fui com um irmão, com uma irmã, a um retiro dos jovens, uma cama, um beliche desmontou em cima, uma irmã em cima de uma outra irmã, nós corremos para o hospital, não deu nada, mas eu vi uma família, 2 irmãos, um terceiro irmão chegaram, eles se esfaquearam os dois. Uma briga, beberam, normalmente tem cachaça no meio, normalmente é isso aí, cachaça só serve para isso. Brigam, se descontrolaram, fica mais violento, um enfiou a faca no outro, ódio, amargura guardada de ano. Por que você fez isso? Não sei. Eu fui orar, o camarada ia morrer, eu falei, eu vou fazer esse camarada aqui, vou oferecer Jesus para ele pelo menos. E fui lá orar com ele, perguntei, por que você fez isso? Ele falou assim, não sei, eu fiquei cego. É isso que a amargura faz. Deixa a pessoa num estado de depressão que ela fica cega. E não consegue enxergar e não consegue sair. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Pronto. O que é perdão? Vai, Tazar. É uma decisão de recusar-se a viver no passado. Quem perdoa, deixa para trás o que fica. Olha para a frente e prossegue e segue para o alvo. O perdão significa, eu me recuso a ficar marcando passo. Eu me recuso a ficar girando em torno daquela situação. Eu vou seguir em frente. Número 2, perdão é uma escolha consciente de libertar os outros dos pecados cometidos contra você, para que você possa ser liberto. Quando você perdoa, querido, você não está liberando o outro, não. Você está liberando você mesmo. Pastor, e se a pessoa que eu estou perdoando, não se arrepender? Querido, ele vai cair nas mãos do justo juiz. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, querido. Deus fala, não vos vinguei. A vingança pertence ao... Se ele não se arrepender, ele está frito na farinha, enfiado dentro do micro-ondas, ele está frito, irmão, frito. Pode passar. 3. É para romper o ciclo de amargura que o prende às feridas passadas. Gente que fica lambendo as próprias feridas. Esse aqui eu me machuquei. Já viu gente que gosta de mostrar cicatriz? Eu me machuquei quando tinha 3 anos. Essa aqui, tomei uma canelada quando tinha 4. Aqui nas costas tomei um chute aqui do meu irmão. Aqui no meu nariz é torto porque veio uma sapatada do meu pai. Querido, para de lamber ferida do passado. Para com isso. Pode passar. É possível mesmo que o outro nada confesse e nada faça para merecer o perdão. Pastor, ele não muda, mas eu vou perdoar. Eu não quero viver amarrado a ele. Eu não quero viver amarrado a essa pessoa que me feriu. Então ele não me deve mais nada, eu não quero mais cobrar, eu não quero que você está perdoado em nome de Jesus. 5. É possível mesmo sem que o ofensor fique sabendo. Muita gente, no processo de libertação, guarda muita mágoa contra o pai que já morreu, contra um avô que já morreu, contra alguém que já não está mais na vida da gente. Sumiu, desapareceu, foi para o outro lado.
Então é possível você perdoar mesmo sem que a pessoa fique sabendo. Ela me fez. Às vezes a pessoa vem e fala assim, poxa, me perdoa. Aí a pessoa diz, não, eu já te perdoei há muito tempo. Você que estava se sentindo culpado. É possível mesmo que a pessoa não fique sabendo. E por último, é reconhecer que o ofensor é tão pecador contra a gente. Isso que é perdão. Eu vou encerrar, porque eu vou orar por você. Posso orar por você? Fique em pé em nome de Jesus. Você tem que entrar nesse lugar de perdão contra a amargura, por quê? Porque a amargura, querido, ele vai acabar de uma vez ou outra levando você para um lugar de depressão e tristeza. A amargura gera ansiedade. A amargura gera pânico. A amargura sem perdão leva você a ter uma vida aprisionada, sem felicidade. A amargura leva você a ficar vivendo de quê, gente? Viver de um passado. Viver de uma história. Viver de uma derrota e de um fracasso que Deus já levou na cruz por você. Amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Que eu quero fazer alguns desafios. O nosso pastor vai orar por nós, o pastor Sebastião. Mas eu quero fazer um desafio para você. Você ouviu essa mensagem. Você que está em casa também está ouvindo essa mensagem. Primeira coisa que você precisa entender. Não há nenhuma fé, você diga assim, pastor, a minha ferida é tão grande que eu não consigo perdoar. Ou talvez você diga assim, o meu pecado é tão grande que eu acho que eu não mereço perdão. Se você hoje ainda lembra de alguém que te machucou, que te abusou, que foi desleal contigo, mas ele está preso na sua vida ainda. Às vezes você ainda sonha com ele, você ainda pensa nele. Às vezes você tem medo até de encontrar com ele. Não quero ver essa pessoa nem morta. Para mim, fulano morreu. Mas hoje você quer, Deus, eu não aguento mais isso. Eu quero me livrar disso. Se você quer isso, só levante sua mão e fique no seu lugar. Só levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe mais alguém, Deus abençoe. Deus abençoe. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. Pode levantar sua mão. Pode levantar sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Número 2. Talvez você tenha feito isso. Eu sei que você tinha razão. Eu sei que você era pai, eu sei que você era mãe. E você tinha razão. Mas a maneira como você falou, a maneira como você tratou, a maneira como você reagiu, também feriu teu filho. Você foi reagir para o bem dele. Mas você machucou o teu filho, você machucou a tua mãe, você machucou o teu irmão. Você devia estar sentado com o teu irmão não fala mais contigo. Você devia estar de volta à casa do teu pai e ele não fala mais contigo. Se você quer hoje pedir perdão ao Senhor por você mesmo. Por você mesmo. Aqui só tem pecador. Jesus veio chamar pecador arrependimento. Se você quer isso, só levante sua mão em nome de Jesus. Fique no seu lugar. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Pode baixar sua mão. Eu quero fazer um apelo para você. Alguém te feriu e não está mais aqui. Mas toda vez que você lembra dessa pessoa, você é levado para um lodo. Você é levado para um lugar onde você não consegue mais sair. E hoje você quer se libertar dessa pessoa que não existe mais. Talvez tenha morrido. Talvez tenha ido para um lugar que você não tem mais contato. Se você quer isso, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Eu não quero que você focalize agora quem te feriu. Você tem que focalizar quem foi que te amou, que foi Jesus. Não focalize suas falhas. Focalize quem te perdoou, que foi Jesus. Não focalize o que você fez de bom. Focalize aquele que é perfeito, que é Jesus. Há alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu quero entregar minha vida com Jesus. Se você quer isso, fique no seu lugar e só levante sua mão. Há alguém? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe. Eu quero fazer um pacto com Jesus. Deus abençoe. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Mais alguém? Não sai daqui sem fazer uma aliança com Jesus, não. Você quer fazer isso? Levante sua mão onde você estiver.
Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Vamos orar. Pastor Sebastião, vem cá, queridão. Todos vocês que levantaram as mãos, vou pedir para você vir aqui à frente, tá bom? Rapidamente, sai do seu lugar. Qualquer motivo, qualquer razão, saia e vem aqui em nome de Jesus. Pode vir. Eu quero ainda pedir permissão, pastor Lobo, para a gente, às vezes você já resolveu as suas questões de pessoas que feriram você. Mas ainda tem o outro lado da moeda. Talvez você seja a pessoa que feriu. Nós gostamos muito de receber o perdão. Mas para recebermos o perdão, a gente precisa admitir que errou. E é para isso que a gente recebeu a cruz. A cruz não veio para enfeitar aquele monte. A cruz veio para limpar a nossa vida. Sem a cruz, não há perdão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há purificação de pecados. Você feriu alguém. É hora de você dizer: Senhor, eu fiz isso. Eu pequei. Não tem justificativo. A gente aprende no aconselhamento familiar assim. O marido pecou contra a esposa, mas também, não. Pedido de perdão, seja para alguém, seja para Deus, não pode ser acompanhado de justificativa. Porque não existe justificativa para pecar. E o pecado não tem justificativa fora da cruz. Baixe a sua cabeça. Olhe então mais uma vez. Eu enfatizo. Olhe para a cruz. Lá está o seu Salvador. Lá está o seu perdão. E lá está a sua esperança. Pastor, ninguém tem o direito de condenar você. Nós lidamos com você. Mas quem condena você é o seu pecado. Mas quem perdoa você é o Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E o Senhor é o justo juiz. O Senhor se revelou em carne. O Senhor é Deus. Aqui estamos todos nivelados. Somos todos iguais. Diante de Ti somos pecadores. Mas pelo sangue de Jesus somos justificados e santificados. E quando o Senhor olha para nós, o Senhor vê a marca do sangue da cruz, que nos tornou puros e santos. Nesta hora, Pai, os corações estão aqui diante de Ti, e o Senhor é o único que conhece a história, o Senhor é o único que conhece as feridas, o Senhor é o único que conhece as perdas, o Senhor conhece o passado. Mas, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo agora atue nesses corações, porque não há passado para quem está em Cristo. Em Cristo existe só esperança. Todas as acusações que o diabo ainda tem usado para acusar, ele é o acusador. Nós agora confrontamos as suas acusações com a justiça de Jesus. Espírito Santo, trabalha, convence esses corações agora a uma submissão, a uma rendição. E derrame sobre cada um a Tua paz, Senhor. Derrame sobre cada um a Tua paz. E todas as ações que têm frustrado os sonhos do Senhor nessas vidas, nós quebramos hoje no poder do nome de Jesus. Abençoamos,
enfermidades que têm ainda sobrevivido nessas mentes, nesses corações, nessas vidas. Senhor, hoje o sangue de Jesus remova toda sorte de doença e traga, Senhor, a cura física, emocional e espiritual. Nós cobrimos, Pai, os teus filhos com a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós assim os abençoamos em nome de Jesus. Amém? Então eu quero pedir a você para exercitar essa fé. Não é pecado lembrar do que a gente já fez. Pecado é a gente aceitar as insinuações do diabo sobre aquilo que nós já confessamos. Confissão é uma coisa que se faz uma vez só. Não é verdade? Quem aqui já foi lá no banco e pagou a mesma prestação 2 vezes? Não é verdade? Você pagou aquela despesa do cartão de crédito, aquela lâmina, você paga 2 vezes? Não, uma vez só já é muito. E por que você precisa confessar o mesmo pecado 2 vezes? Talvez porque você não confessou com honestidade. Porque quando você confessa com honestidade, o Espírito Santo te dá paz.